o sinal menos, esse aqui vai ficar mais. Esse aqui vai ficar menos. Esse aqui vai ficar mais. Então a gente vai produzir de novo ó, uma equação tipo onda, que eu tenho um laplaciano do WI. Então a gente produziu o seguinte: D2 dt2 mais beta laplaciano do WI. Esse termo, esse aqui. Depois eu produzi um termo aqui que vai ser menos beta. Então eu vou botar logo a forma vetorial. Isso aqui vai ser. Isso vai valer para qualquer componente y, então chamar isso já de vetor. Aqui ficou menos o índice I, que é o índice I, vai me dar o índice do gradiente. E aqui eu estou produzindo uma divergência. Gradiente da divergência do dado. E aqui simplesmente um gradiente. Aqui a gente pode usar uma identidade vetorial rapidinho, porque a gente sabe que rotacional, né? Rotacional. É um gradiente da divergência, né? Tá? Menos o laplaciano. Certo? Então aqui eu tenho justamente um beta, esses dois termos aqui, ó, eu uso beta laplaciano com sinal menos, esse aqui com sinal trocado. Então esse termo que está aqui a gente pode escrever assim, se quiser colocar de uma forma mais evidente, fica D2 dt2 do W menos beta rotacional e rotacional no W. Esses dois termos aqui se juntam nesse, mais o gradiente da divergência. Então essa aqui seria a equação de campo por W. E aí a gente observa o seguinte: essa equação aqui, ela está me dando o rotacional do dado. Então está dentro, né? Quer dizer, a parte transversa de uma equação. Vocês veem então que eu posso decompor esse campo aqui. Agora eu posso usar o teorema de Helmholtz, se vocês quiserem. A gente pode decompor um campo em uma parte transversa, mas uma parte longitudinal. Mas não tem que só fazer isso. Se a gente, por exemplo, tirar a divergência dessa equação aqui, ó, a gente vai ter a divergência do W, tem essa derivada seguindo atuando, a divergência do rotacional é zero e a divergência do gradiente é o laplaciano. Então, na verdade, a evolução temporal, quer dizer, a parte longitudinal, se vocês quiserem só, é uma equação que é consequência, né? Não é uma equação independente, a equação completa é essa. Essa aqui me dá toda a informação sobre a propagação, sobre a dinâmica do dado. Mas aí eu posso decompor essa equação, eu posso tirar o gradiente, posso tirar o divergente dessa equação. Então, se eu tirar o divergente dessa equação, se a gente aplicar o divergente dessa equação, a gente vai ter D2 dt2, o divergente do W, vai ficar me dando então a frequência, a parte longitudinal do campo, que é a ponto de frequência dele. A divergência do rotacional é zero, e aqui vai ficar mais gama laplaciano φ. Então, na verdade, ó, o φ está acoplado com a divergência do dado. Então, o φ está ligado com a parte longitudinal do dado, o que é razoável, porque o φ é um escalar. A parte longitudinal do dado, a parte longitudinal de um campo vetorial é alguma coisa escalar, é divergente. Agora, se eu tirar o rotacional dessa equação aqui, então eu vou ter esse rotacional aqui, isso aqui vai dar zero. Então, essa equação aqui, a gente vai ter vamos sintetizar isso aqui, se eu quisesse tirar, projetar na parte transversa, né?
Quer dizer, a equação da parte transversa vai ficar aqui, D2, dt2 do rotacional do W vai ser igual a beta rotacional do rotacional. Então essa equação está me dizendo justamente que o φ está excluído da parte transversa do campo dado. Então essa equação aqui, essa equação contém tudo. Porque às vezes a gente precisa, às vezes, abrir uma equação para ler o que tem dentro dela. Então, se eu tenho um campo vetorial, é sempre importante a gente saber como é que fica, para onde vai. Porque às vezes tem alguns problemas em que a parte longitudinal ou a parte transversa de um campo vetorial ela pode se congelar. É o caso da eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, toda a física está no fóton transverso. Então, o fóton longitudinal ele fica paradão no espaço. Ele não tem dinâmica. E se propaga, se a gente pegar as equações de Maxwell, né, é rotacional B. Então, A pode inclusive escolher um meio de fixing que a divergência do A é zero. Então a parte longitudinal do A, até por uma questão de escolha de calibre, ela pode ser zero, mas se ela não é zero, ela não tem dinâmica. Ele é um campo estático, ele não tem caráter propagatório. E o φ também não. Então na onda eletromagnética, quem se propaga é o rotacional do A. O φ é irrelevante, a onda é livre. O φ é irrelevante e a divergência do A também é irrelevante. O φ é o fóton temporal. O divergente do ar é o fóton longitudinal. Então, eu tenho um fóton temporal que é congelado, tem um fóton longitudinal que é congelado, e o fóton transversal é o que se propaga. Então, depois, quando a gente fizer as equações de Marx, né, sobre o princípio variacional, essas coisas vão ficar também mais claras. Mas aqui já está aparecendo uma situação desse tipo, né, em que a parte longitudinal desse campo vai depender exclusivamente desse campo φ. Então, se eu não tiver uma dinâmica do campo, se eu não tiver um campo φ, por exemplo, a tendência desse campo aqui é ele ser estático. Ele não tem uma dependência, ele não tem evolução temporal. Mas o Laplaciano de Vifornese age como uma fonte para essa derivada temporal segunda. Então a gente já fez a equação. Agora vou fazer a equação para o T. Mas no fim, existe no fim, mas ele se harmônico essa. Por exemplo, se o φ for um campo harmônico, no sentido de ele não ter Laplaciano dele ser zero, pois é, então esse campo aqui, a não ser também, a gente tem que ver agora a equação do T. Será que a equação do T não provoca alguma coisa na parte longitudinal do W? Vamos ver. A gente com essas duas equações, sim, mas eu ainda tenho uma outra equação para consultar, porque esse campo T, ele pode começar a excitar uma parte do campo W que os outros campos não citam, certo? Qual campo? Qual campo de condição? De repente o campo T, o tensorial. Mas a gente está vendo que, né, a divergência do W é excitada pelo φ. Mas se não tiver o φ, vamos olhar. Por quê? Porque o campo T ele tem uma parte escalar, que é o TI. Tem um escalar dentro dele. Então, aquele escalar dentro dele pode se acoplar com a divergência do W, que é um escalar. Então, o escalar do W, o T, ele pode excitar, ele pode gerar uma propagação para o escalar do W, mesmo que, da parte longitudinal do W, mesmo que o φ não estivesse presente. Mas vamos ver, temos que consultar as equações, é prematuro ainda. Tá claro? Tá? Bom. Deixa eu escrever essa equação aqui para ir guardando. No eletromagnetismo, por exemplo, na teoria de Maxwell, no eletromagnetismo de Maxwell, por exemplo, esse termo aqui é exatamente o termo do campo magnético do lagrangiano. Então, esse termo aqui é o que vai dar as equações de Ampère-Maxwell. Se o W é o A, é o potencial vetor, o rotacional de A é o B. Então, o rotacional de B, está saindo aqui a equação do rotacional do campo vetorial. Seria a equação de Ampère-Maxwell. Para o eletromagnetismo, esse pedaço aqui a gente vai ver. Vocês já viram nas aulas anteriores até, né? A gente gerou o lagrangiano mais geral que podia dar origem às equações de Maxwell. A gente tinha visto que esse termo aqui é fundamental para dar as equações de Ampère. Então esse termo aqui está aqui e aqui esse termo aqui que é o gradiente de φ.
Alguma dúvida, algum comentário, algum esclarecimento, alguma coisa que alguém queira falar também, assim, alguma observação que queira fazer? Professor, por exemplo, no caso da superprodutividade, por exemplo, esse T poderia ser Quem? o TJ. Ele poderia ser, por exemplo, as tensões dentro do material? Poderia. Se você pegar, por exemplo, o caso do supercondutor, geralmente a gente descreve macroscopicamente o supercondutor pelo modelo de Landau, Ginzburg-Landau. Então, no modelo de Ginzburg-Landau, você tem o campo φ, né, que é o campo que faz o papel dos condensados, faz né, faz o papel macroscópico, né, dos condensados. Aí, claro, você quebra a simetria, tem uma situação de vórtice. E aí, a pergunta que é, se você pegar o tensor de energia e momento desse sistema, será que você poderia interpretar esse campo aqui como, por exemplo, as tensões geradas pelos gradientes desse escalar? Poderia, mas vamos ver o seguinte, vamos ver o que essa equação diz, porque se esse escalar, você poderia pensar, será que se esse campo aqui, ele está ligado a gradiente de algum campo escalar, ele deve ter, as equações de campo devem dizer isso para a gente. Então, quando a gente olhar as equações de campo para o T, a gente vai poder saber um pouco da gênese desse campo. Mas a tua pergunta é super sensata. A esse ponto, né, vamos pensar, ok, pode ser. Vamos pegar então agora para fazer a variação em relação a T. Aqui eu só vou fazer isso com cuidado, porque tem alguns detalhes de cálculo tensorial. Quem não está acostumado pode cometer erro devido a trabalhar de uma forma muito trivial com o tensor. Tem alguns detalhes, mas é coisa muito simples. Então esse termo aqui é um quadrado, de novo. Então ele vai ser variando em relação a TIJ, ele vai produzir o 2, vai produzir o TIJ ponto, delta TIJ. Então vai TIJ. Bom, tá. Primeiro. Aí aqui. Então esse termo aqui é como se é também um quadrado, né? Porque isso aqui esse termo aqui é a divergência do T, esse índice aqui está casado com esse índice. É como se eu tivesse algo assim, divergência do tensor T, escalar, divergência do tensor T. Lembrando que essa divergência ela é definida no sentido de divergência de um tensor é tirar de um tensor simétrico, é tirar a derivada em relação ao primeiro índice. Ou o segundo, porque como é simétrico, tanto faz contrair esse cara com esse cara ou esse cara com esse cara. É a mesma coisa que é simétrico. Então, isso aqui é exatamente uma réplica desse termo. E esses dois termos estão casados. Então, isso aqui é um quadrado. Então, de novo, vai dar um fator 2, vai ficar seta. Algum tempo ali no primeiro esquerdo. Aonde aqui, né? Eu posso. Obrigado. E aí aqui ficou mais zeta. Esse é o que a gente já fez. E agora tem esse último termo. Quase. Não, tem esse termo aqui. Para cá, para não fazer confusão.
Ah, pronto. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar, eu não vou querer apagar essa equação do Lagrangiano ainda não, porque a gente vai poder querer fazer algumas considerações. Vou usar esse pedacinho aqui em cima como rascunho. Então, a primeira coisa, né, é fazer as integrações parciais. Então, aqui já vamos trazer essa derivada para cá. De novo, trazer essa derivada para cá, para limpar todos os deltas. Aí, aqui eu trago essa derivada para cá. Fracionamentos também. Esse vem cá, bota o DJ aqui. Mais. Tiramos esse DJ daqui. Delta DJ. Agora, quem que nós temos que fatorar? Quem é o nosso campo? O nosso campo é delta, é T e J. Eu preciso, na verdade, calcular essa derivada funcional. A ação de L quando T e J varia arbitrariamente. Então eu tenho que fatorar aí o delta T e J. Mas aí está uma mistureba. Porque tem lugar que não tem nem delta, tem traço. Então vamos ver. Aqui tem um delta T e J limpinho. Então vamos usar esse termo aqui como padrão. Todo mundo tem que ter o mesmo delta para eu poder fatorar. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho T e I. Mas a gente sabe que eu posso transformar T e I como sendo T e J vezes o delta de Kronecker, delta e J. Então, quando eu boto esse delta e J aqui, eu substituí o T e I, quer dizer, eu usei na verdade esse fato. O traço do tensor é a contração do tensor com o delta de Kronecker. É isso que eu fiz. Então, onde tinha T e I, eu botei delta de J, porque está saturado em I, está saturado em J, então o delta de Kronecker faz esses dois índices serem somados iguais, T e I. Então, tudo aqui foi simples, é só colocar um delta. Agora aqui, esse cara aqui é KJ. Então, o K está somado e o J está somado. Mas seria interessante eu ter um delta T e J. Então eu vou fazer o seguinte, o J já está no lugar certinho. Vamos trocar o K com I. Onde tem K, eu coloco I. Eu posso fazer isso porque I e K estão saturados. E onde tem I eu coloco K. Beleza, já assegurei delta T e J aí, como um fator comum a todos os termos. A mesma coisa aqui, o delta T e J aqui já veio pronto. E aqui de novo o traço. Então esse aqui é delta T e I. De novo, eu coloco, para evitar esse II que está aqui, vou chamar esse II aqui, por exemplo, de K para K, é o traço. Chama esse II de K para K. E aí esse T e I aqui eu chamo de T e J, e boto o delta e J. Então resolvi as minhas questões. Tá? Certo? Então fatoramos o delta T e J. Só que, observe que delta T e J, tensor é simétrico. Tensor é simétrico. Então, sempre que eu tiver um tensor simétrico, T e J, que é um tensor simétrico, contraído com um tensor genérico qualquer, lá, M e J, isso aqui, então eu posso pegar esse tensor aqui, pode ter quantos índices ele quiser. M, I, J, N, não importa. Então, o que eu vou fazer? Esse tensor aqui é simétrico, eu mantenho esse tensor. E aí eu vou olhar só a configuração em J. Esse tensor aqui é um tensor, tanto em N, ele tem 4 índices, mas em I, J, eu posso simetrizar e ansimetrizar. Então eu posso escrever esse termo da seguinte maneira: Wn, IJ, N, mais Wn, J, N sobre 2, mais Wn, IJN, menos Wn, JN sobre 2. Eu somei e subtraí a mesma grandeza para ter o menos. Não fiz nada. Então isso aqui é igual a isso. Só que a utilidade
disso é que eu decompus esse tensor numa parte simétrica. Se eu trocar I com J nesse termo vai nesse e esse vai esse. Então isso aqui é a parte simétrica do W, N e J. Geralmente a gente representa a parte simétrica desse modo: N, I, J, N. Isso aqui é a parte assimétrica. Se eu trocar I com J, esse termo vai nesse, ganhando um sinal menos. Então isso aqui que está aqui é a parte assimétrica. É o WN e J. Então, simplesmente eu peguei o meu tensor, decompus numa parte simétrica e numa parte assimétrica. Para quem não está acostumado. Quem já está acostumado já sabe por que a gente está fazendo isso e onde é que o zero vai voltar. Agora, se eu contrário completamente um tensor simétrico, os dois índices estão contraídos com a parte assimétrica, né? Quem faz isso, né? PJ vezes W, N e J, N. Então, isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Então, isso aqui é igual a isso aqui, T e J. Vamos fazer, então, agora, como esses índices estão todos saturados, eu posso trocar tudo, vou chamar. O I eu chamo de J, o J eu chamo de só esse truquezinho bobo. E aí eu troco I com J, J com I. Então, eu não fiz nada. Simplesmente renomeei. I vira J, J vira I, porque ambos estão saturados. Agora eu entro nas propriedades de simetria. TJI é igual a TJ. Mas esse cara aqui é antissimétrico. JI é menos IJ. Então se eu trocar o I com J usando a antissimetria, esse termo fica menos. Então esse cara é igual a menos esse, então ele é zero. Então, sempre que eu tiver um tensor simétrico completamente contraído com a parte antissimétrica de qualquer outro tensor, mas dos mesmos índices, tem que estar os dois saturados, porque isso aqui é zero. Então, esse tensor que está aqui, ele é simétrico, IJ. Mas esse tensor que está aqui, isso aqui não é simétrico, IJ. Esse tensor aqui é um tensor, claro, o capa está saturado, isso aqui é um tensor IJ. Mas ele tem parte simétrica e antissimétrica. Se eu trocar o I com o J, ele não é igual a ele mesmo, porque o J fica aqui, o I fica aqui. Então esse tensor não é simétrico, nem antissimétrico. Mas esse tensor aqui é puramente simétrico. Então esse tensor vai filtrar desse tensor só a parte simétrica. A parte antissimétrica que está aqui dentro, ela vai ser identicamente zero, por causa dessa filtração aqui. Então, esse termo aqui, eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes, numa primeira abordagem, o cara fala, opa, beleza, faturei delta IJ, delta TIJ, delta TIJ, delta TIJ, faturei todo mundo, e aí o cara vai no vácuo, bota tudo igual a zero. Mas cuidado, esse termo é simétrico. Esse termo é simétrico. Esse cara aqui não tem parte antissimétrica, porque TIJ, por definição, é simétrico. Esse termo aqui é simétrico. Mas o delta J também é simétrico, então não tem parte antissimétrica aqui. Agora, se eu jogar esse cara aqui igual a zero, eu estou deixando esse tensor passar inteiro. Mas esse tensor tem uma parte antissimétrica. Então passaria na equação de movimento, passaria esse tensor inteiro, mas esse tensor tem uma parte antissimétrica que já dá zero quando contraído com isso. Então, para eu poder dizer que, poder fratorar globalmente esse delta TJ, primeiro eu tenho que simetrizar esse tensor. Então, eu vou escrever esse termo aqui como sendo um meio de DI, DKJ, mais DJ, claro, simetrizar em IJ, DJ, DK. Agora sim, eu tenho certeza que esse cara sendo simétrico, ele automaticamente só filtra a parte simétrica desse tensor. Então, quando eu for fatorar esse cara e todos esses daqui, esse também aqui já é simétrico. Se eu trocar I com J, esse cara já é simétrico. Então, eu não tenho esse discurso aqui. E aqui é a mesma coisa. Delta IJ tem TJ. Então, o único problema que poderia ter é, num primeiro momento, né, quem não está muito acostumado com isso, tirar o TJ e dizer que esse termo inteiro está na equação de campo. Não está. Então, a parte antissimétrica, ela nem aparece na equação dinâmica, porque o delta TJ já filtrou. Então, a equação de campo correta é com esse termo aqui. Zeta sobre 2, isso aqui. Então, vamos escrever a equação de campo correta. Só que a observação é óbvia para alguns, mas pode não ser óbvia para outros. E muitas vezes o erro, quando a gente tem equações tensoriais para resolver, sempre que a gente tiver uma equação tensorial para resolver, a gente tem que quebrar a equação tensorial em partes simétricas e partes antissimétricas. Se o tensor tem rank 2, que a vida é simples, mas imagina um tensor de rank 5.
se simetrizar, tirar todas as componentes simétricas, componentes simétricos, componentes simétricos, pontos simétricos. Então, é um cuidado. Quando a gente resolve uma equação tensorial, a gente tem que ter muito cuidado para respeitar as decomposições nas partes irredutíveis. Por isso que a teoria de grupo é importante. Porque a teoria de grupo ensina para nós como extrair de cada tensor todas as suas componentes irredutíveis. Então, uma equação tensorial, ela se decompõe em várias equações, para uma parte, para outra parte, para outra parte. É esse cuidado que vocês têm que ter. Aqui o tensor é simplesmente de rank 2, a vida é simples, tão simples quanto isso aqui. Mais nada, não é mais complicada do que isso. Então vamos lá, agora a gente vai ter o probleminha do sinal menos, que eu vou multiplicar, isso vai ficar mais, isso vai ficar mais, isso aqui fica menos, e esse aqui fica menos. Então vamos ver se a gente tem derivada segunda do t, e aqui a gente não produziu nenhum laplaciano do t, né? Porque a gente produziu essa derivada mista aqui do t. Isso. Então vamos lá. Então a equação ficou PJ, derivada segunda, parte de frequência aqui. Frequência ao quadrado do campo, né? A relação de dispersão vai ser aqui, vai dar uma frequência desse campo. Vamos pegar as partes aqui. Se pegar essa parte aqui, então vai vir com dois termos. Esse termo aqui vai aparecer esse zeta sobre 2 por causa da necessidade de tirar só a parte simétrica. Então eu vou aqui DI dK J simetrizei em IJ. Depois nós temos esse termo aqui, vou botar esse termo aqui, vou pegar esse terminho aqui que é um pouco, menos ρ, delta J por cada capa. Então aqui aparece o traço do T. Nós temos que inverter aqui, esse termo que a gente fez, vou tirar aqui. Esse termo que a gente não tirou ainda, esse termo que a gente tirou. Esse termo que a gente tirou, tiramos esse termo. E agora vamos pegar esse termo aqui, esse termo mais sim. Então, estou vendo que tem um mixing aí, da frequência. Não, aqui é. Delta. Não, delta do campo, não. Está certo, a frequência do campo está assim, delta J está certo. E aí o último terminho aqui, que é menos zeta. Sinais aí que eu coloquei menos zeta, DI, DJ, com tudo gradiente. Então, de novo, ó, como esse delta J está aqui, se eu decompuser, né, esse aqui está o traço do T. Se eu decompuser aquele meu campo T, né, só vai aparecer realmente a parte do traço dele. Então, esse termo aí automaticamente está se acoplando. Tem um pedaço aqui dessa equação que está pegando só a parte escalar. Então, eu diria o seguinte: essa equação aqui é interessante agora, vocês lerem essa equação decompondo esse tensor. Vamos fazer o seguinte. Aqui, para vocês agora, estão quase acabando a aula, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Porque a gente tem uma tarefa meio hercúlea aí pela frente, que é tirar a relação de dispersão para esses campos aí. Né? Você viu o nosso Hércules, ele meio, não sei se vai ser o Hércules, ele gosta. Você vai ter que depois ver como é que coloca isso aqui no meio, para a gente ver a bela relação de dispersão que vai sair daí e poder estudar todas as possibilidades de ondas desse sistema aí provável. Mas vamos ver o seguinte, eu diria que aqui a sugestão boa seria nós pegarmos o T e agora decompormos o T nas partes que ele tem irredutíveis. Né? Então vamos pegar o nosso T completo, vamos pegar agora o nosso TJ, e vamos pensar que ele é DI, DJ, do escalar S, que tem Laplaciano zero.
mais a parte, né, de derivada do vetor V tem divergência zero, o vetor transverso, mais a parte que a gente estava chamando, sei lá, de H chapéu e J, que é esse campo aqui, que tem divergência zero e traço zero. Então, essa é a parte de traço zero. Essa aqui é aquela parte que a gente acabava, né, no início da aula, a gente estava chamando de T-til e J. É o tensor simétrico de traço nulo. Os 5 graus de liberdade dentro do traço nulo estão aqui. E aqui nós temos mais um terço. O J. E aí aqui o traço. Então é aqui que está o 6º grau de liberdade. Então aqui está o genuíno escalar. E aqui estão as componentes do spin 2. Então, os 6 graus de liberdade desse campo são uma excitação de spin 0 e uma excitação de spin 2. Essa excitação de spin 2 ela tem as suas polarizações, né, decompostas assim. Lembrando que Laplaciano da Lambertiana, Laplaciano de S é zero. Laplaciano, eu tinha escrito, eu acho que em algum lugar aí da Lambertiano, mas é Laplaciano. Laplaciano de S é zero, divergência de V é zero e a divergência do H e J também é zero, além de ter traço zero. Então, tem 2 graus de liberdade. São os 2 graus de liberdade correspondentes às polarizações mais 2 e menos 2. E aqui está o genuíno escalar. Então, se a gente agora joga essa decomposição nessa equação, eu vou ver como é que esses modos aqui vão se acompanhar. Vou ver as equações, vou ver todos esses modos, quem se liga com quem. Porque aqui a gente está vendo, ó, esse cara aqui é o traço mesmo. Então é esse pedaço aqui. Esse pedaço está vindo aqui. Tem um termo que não tem derivada nenhuma, é um termo tipo, um termo de, como se fosse, né? Um termo de massa, né? E aqui a gente vai ter essa derivada segunda aqui, provavelmente esse escalar aqui está dando contribuição para esse S aqui. Esse φ aqui está no delta J. Pode estar dando contribuição para esse aqui, quanto para aquele cara. A gente tem que agora decompor essa equação, então a gente decompor dessa equação aqui, tá? Para cá. A gente pode fazer isso aí. Então esse sistema fica mais ou menos, claro, se a gente fizer, agora, né, que a gente tem uma proposição de uma dinâmica, a gente fizer essa análise, né, de quem interage com quem pelo Lagrangiano. Se eu mudar o Lagrangiano, eu vou mudar essas equações. E aí eu vou mudar as interações. Então, tudo isso é sujeito à forma que eu dou o meu Lagrangiano. É o meu modelo. O modo de eu modelar vai alterar essas relações entre essas componentes. Então eu vou deixar. Então isso aqui para vocês darem uma olhada nessa discussão aqui, nas equações, viu? Como a gente fez aqui, a gente viu o que se acopla com o que. E depois eu acho que eu tinha deixado, deixa eu ver, Alexandre, além da relação de dispersão, eu tinha deixado alguma coisinha para pensar, dá licença. E fica com vontade, que eu tiro um pouco da série. Não sei fazer isso não passar. Então isso aqui basicamente do item 4, a gente está fazendo essa decomposição aqui, a gente já fez as decomposições para ver que modos se acoplam com que modos, tá certo? E agora seria, no caso da gente olhar a relação de dispersão. Eu queria só dar uma dica aqui, na aula que vem nós vamos trabalhar uma coisa que poucos de vocês conhecem, que é o teorema de Helmholtz para tensores. Geralmente a gente aprende aí no símbolo básico, em alguns cursos de análise tensorial, de análise vetorial, a gente aprende o teorema de Helmholtz para vetores, né? Então a gente sabe, se eu tiver um campo vetorial, em geral se eu tenho um campo vetorial, nós podemos decompor esse campo vetorial. Esse campo vetorial tem 3 componentes, em princípio, então eu posso decompor esse campo numa parte que tem rotacional zero, ele pode ser o gradiente de um certo escalar, e ele pode ter uma parte que tem divergência zero, que seja o rotacional de algum vetor. Então essa decomposição em geral, pode ver a gente tirando a divergência do F, a gente na verdade tem um Laplaciano φ, já que a divergência do rotacional é zero. Então o φ para nós acaba sendo menos 1 sobre o Laplaciano
divergência do F. A gente sabe que esse operador aqui tem sentido, né? A gente aprendeu, a gente já sabe inverter o Laplaciano, o Laplaciano, a gente sabe que o Laplaciano atuando, enfim, menos 1 sobre 4π módulo de x menos x', que é o potencial eletrostático, né, de uma carga, isso aqui dá delta de Dirac. Então, você sabe dessa relação. Então, essa relação mostra que essa função de Green, né, essa função de Green, chamada função de Green estática, ela é no espaço de campos, né, quer dizer, no espaço dos campos, a função delta de Dirac, a funcional delta de Dirac faz o papel da identidade. Então, isso aqui é a inversão desse operador. É como se eu estivesse dizendo que da Lambertiana menos 1 tem essa expressão. É uma expressão não local, então não depende só de x. Isso da Lambertiana é na variável x. Mas isso aqui é uma expressão não local. Essa expressão aqui está me dizendo isso, né? Que se eu pegar essa equação aqui, Laplaciano de φ igual a um certo carga cruciforme, né? Algo que seja uma carga da origem, coisa cruciforme. É o conceito de função de Green, é a função de Green desse objeto aqui, se tiver uma distribuição de carga qualquer, né? Então a solução desse problema aqui, a gente sabe lá da eletrostática, né? Na verdade a gente sabe da teoria das funções de Green, quer dizer, a solução φ de x aqui é integral d3x' menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' ou de x'. A gente faz integração, né, de todos os potenciais gerados pelo elemento de carga infinitesimal. Se eu aplicar o operador Laplaciano aqui, o operador Laplaciano está na coordenada x, então ele entra nessa integral aqui que é na coordenada x', mas o Laplaciano desse objeto me dá a função delta de Dirac e o delta que elimina essa integral me dando rho de x. Então, essa expressão aqui é automaticamente solução dessa equação aqui com essa identidade. Então, esse objeto aqui, eu estou só colocando isso para ninguém se espantar quando vir da Lambertiana no denominador, que não é nenhuma idiosincrasia. Da Lambertiana no denominador, simplesmente significa o operador inverso do Laplaciano, que é a função de Green do Laplaciano, que tem essa expressão explícita aqui. Mas quem não quiser ficar ainda incômodo com isso, pensa que essa expressão, se eu vou para o espaço dos momenta, né, essa expressão aqui está me dando capa escalar transformado em Fourier do F sobre capa 2. Então, quer dizer, dividir por Laplaciano significa no espaço de Fourier, no espaço dos vetores de Ohms, dividir pelo K2. Então, essa expressão, se a gente olhar para essa expressão tem essa representação aqui no espaço de Fourier. Então, não é nada absurdo. Só lembrar dessa. Lá no nosso curso aí de eletromagnetismo, a gente faz isso com uma certa atenção, essas funções de Green. Esse é o caso estático, é o caso mais simples. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo o seguinte: que esse campo aqui, se eu pegar a componente I desse campo, isso aqui é FI, é menos DI do φ. Mas quem é o φ? Φ tem esse menos aqui, então aqui vai ficar mais. Então, se eu vou substituir agora o φ por essa expressão, então estou pegando o seguinte, vou só escrever isso aqui de uma forma mais, uma parte mais intermediária. A iésima componente dessa equação é menos a derivada coordenada ali do φ, mais, vou botar aqui rotacional de A, quanto é que isso aqui? Epsilon, I, J, K, DJ, AK. Vou colocar assim. Mas agora eu sei quem é φ. Φ é menos, esse menos aqui vai com esse menos aqui, mais 1 sobre o Laplaciano, DI, DJ, o FJ. Mais esse pedacinho, vou deixar isso aqui rotacional de área ainda como está, componente, vou deixar assim como está. Então, esse objeto aqui, se a gente quiser olhar no espaço de Fourier, isso aí é o capa I, capa a gente sabe que no espaço de Fourier a derivada é menos I capa, né? Para fazer a transposição,
do espaço de coordenadas, do espaço de configurações para o espaço de Fourier, né? Nós estamos adotando aqui, em geral, a gente adota essa convenção, a transformada de Fourier, qualquer objeto, representação certa. Esqueci a dependência temporal para um objeto estático, nós estamos colocando 2π terceira tudo aqui, em vez de botar 2π 3 vezes, vamos adotar essa aqui, a transformada de Fourier do objeto. E aqui é uma. Então, se a gente pegar então, esse cara aqui, vamos indicar e fizer a transformada de Fourier inversa. Lembrar então. Com essa expressão aqui, e essa aqui a gente tem isso calculado. Eu só quero chamar a atenção que nós estamos colocando 2π terceira sempre dentro. Tem gente que coloca 2π 3 meios aqui, 2π 3 meios aqui. Estamos colocando 2π terceira, todo no espaço de Fourier, a convenção mais usada, mais usada em geral. Na engenharia usa muito 2π 3 meios, né? Na física a gente usa mais 2π, joga todo 2π no espaço de momento, mas está tudo compensado, porque aquilo tem um 2π, então esse cara compensa isso. E aí a delta de Dirac tem essa representação de Fourier aí que faz com que passe uma expressão só para lembrar vocês a nossa convenção. Então esse operador aqui, então nós estamos vendo que eu consegui definir esse objeto aqui, ó, 1 sobre Laplaciano dI dj. Chamar esse operador aqui de operador ômega e j. No espaço dos momentos, então, claro, se eu derivar em relação a x, eu produzo um ik. Então eu vou produzir I capa aqui, I capa aqui e um menos aqui. Então os sinais todos se cancelam. Então no espaço de Fourier eu posso escrever também isso aqui, capa I, capa J, sobre capa 2. É esse objeto aqui. Ômega J. O que esse objeto vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu pegar esse objeto aqui, ômega I capa, ômega I e J, vezes ômega J capa, isso aqui está dando para nós, ó, capa I, mas é um espaço curto, capa I, capa J, sobre capa 2, vezes capa J, capa sobre capa 2. Claro que capa J é capa 2, esse termo aqui cancela esse, eu tenho o próprio objeto. Capa I, capa J, capa sobre capa 2, que é o ômega I capa. Então esse operador tem uma propriedade chamada de idempotência. Né? E é igual a ele mesmo. O quadrado dele, em termos matriciais, ômega 2 é igual a ômega. Então esse é o operador chamado operador de projeção. A álgebra linear, né? Teoria de espaços de projeção. Projeta estados, né, ou de subespaço, a gente sabe que o operador de projeção tem essa característica. O quadrado dele é igual a ele. Então esse operador aqui ele faz uma projeção. Ele pega o vetor e projeta o vetor na parte longitudinal. O que esse operador está fazendo? Quando eu atuo com ômega e J em cima do vetor FJ, eu estou pegando capa I, capa J sobre capa 2, FJ. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando capa I sobre capa 2, capa escalar F. Bom, capa escalar F é a versão Fourier, estou escrevendo aqui, na verdade, é a versão Fourier da divergência de F. Ou seja, eu estou
pegando o vetor e tirando a parte de divergência dele, quer dizer, projetando o vetor ao longo da direção de movimento. Quer dizer, esse vetor aqui, esse objeto ômega F, componente I, está na direção do capa. Capa I sobre capa 2. Capa é assim. Capa escalar F, então escalar, sobre capa 2, na direção capa I. Então esse objeto aqui está na direção do vetor capa. Então ele está vendo a parte do vetor F, a projeção do F ao longo da própria direção de movimento. Então é a componente longitudinal. Então esse projetor aqui a gente chama de projetor longitudinal no espaço dos vetores. Primeira parte do teorema de Helmholtz, ela está me dizendo que esse φ aqui, na verdade, né, por isso quando a gente faz as equações de Maxwell, a gente precisa da divergência do E, do rotacional do E, da divergência do B, do rotacional do B. Eu preciso da divergência do campo, ela está medindo, na verdade, o φ. Agora, se eu tirar o rotacional dessa equação, aqui, então vamos guardar esse operador aqui, no espaço de configurações tem essa expressão, no espaço de movimento tem essa expressão, e a propriedade marcante dele é que ele é um operador realmente de projeção. É o chamado operador de projeção longitudinal. Ele tira, extrai do campo a parte que é proporcional, que está na direção do seu próprio momento. Bom, agora, se eu tirar, tem que ter uma atenção. Esse vetor aqui, se eu jogar em cima desse vetor o gradiente de qualquer função, o rotacional do gradiente é zero. Então, esse vetor aqui é ambíguo. Ele é definido a menos de um gradiente. Então, eu tiro as aulas anteriores, aí, quando eu falo da fixação do calibre na eletromagnetismo, eu posso sempre escolher, sem perda de generalidade, uma função f que me elimine a divergência do ar. Então, eu vou poder sempre trabalhar com divergência de A igual a zero, porque a divergência de A igual a zero significa que se eu tenho um campo A que não tem divergência zero, que tem divergência diferente de zero, então eu posso passar de A para uma linha, tal que A, linha, seja A mais o gradiente de uma função f a escolher. Mas posso tirar a divergência dessa equação. Então, se a divergência de A não é zero, eu posso escolher alfa para que essa divergência seja zero. Posso escolher f. Quem é f? F é menos 1 sobre o Laplaciano, divergência de A. Ou seja, essa função de Green que eu conheço. Então, se eu tenho um divergente de A não nulo, essa função é conhecida. Então, essa função f de x, ela vai ser integral de x', menos 1 sobre 4π, módulo de x menos x', divergência nas coordenadas linha do A de x'. Estou pegando isso aqui, colocando isso aqui. Vou integrar nas coordenadas x', então estou trabalhando, a variável de integração não é x, x é a variável livre, está aqui. Aqui é x', então aqui é gradiente nas coordenadas linha, aqui é o campo A, não é uma linha, não, é o campo A nas coordenadas x'. Se eu aplicar Laplaciano de f aqui, esse Laplaciano aqui me dá a delta, então Laplaciano de f igual a menos divergência do A. Então, esse f soluciona o problema. Então, eu posso sempre, se eu tenho uma divergente de A igual a zero, eu posso sempre passar para uma linha que não vai alterar isso aqui, seja A ou a linha, o rotacional é o mesmo, porque a diferença é um gradiente. Eu posso sempre trabalhar com a linha que tem a divergência zero. Então, não é perda de generalidade no teorema de Helmholtz a gente dizer que eu vou fazer essa decomposição já considerando que a divergência é zero. Pelo fundo, essa decomposição, o teorema de Helmholtz tem uma simetria de calibre dentro dele. A parte transversa tem uma simetria de calibre. Qual é a simetria de calibre? É a linha que vai alinhar nas elementos de F. Então vamos lá. Então, eu posso sempre trabalhar com a divergência de A igual a zero sem alterar o conteúdo, né, dessa decomposição. E aí, se eu tirar o rotacional do lado esquerdo, o rotacional de F
é o rotacional do gradiente, que é zero, e o rotacional do rotacional de A. Mas o rotacional do rotacional é o gradiente da divergente, o gradiente do divergente, mas o divergente é zero, menos o laplaciano. Então, na verdade, é isso que a gente está dizendo no teorema de Helmholtz. O A, ele é uma medida do rotacional de F. Então, o teorema de Helmholtz, ele me diz isso, todo campo vetorial tem uma parte escalar, que é uma medida da divergência do campo, que é a sua parte longitudinal, e tem uma parte vetorial, que é uma medida do seu rotacional. Tá? Então, quer dizer, por isso que quando a gente tem uma equação para um campo vetorial, eu preciso declarar sempre quem é a divergência e quem é o rotacional. Se vocês fizerem a eletrodinâmica em 3 dimensões, como o campo magnético em 3 dimensões é um pseudo-escalar, ele não precisa da equação, ele não tem rotacional. Então, o teorema de Helmholtz em 2 dimensões é bem diferente. Quem quiser fazer, pode fazer. Porque a tarefa escrever o teorema, reavaliar a tarefa seria reavaliar, reconsiderar. Faz em 2 e em 4 dimensões. Faz uma dimensão a menos e faz uma dimensão a mais. Para ver como é que fica a estrutura. Em 2 dimensões, o rotacional é um pseudo-escalar. Mas em 4 dimensões, o rotacional não é nem vetor nem escalar. O rotacional é um tensor. Rank 2, é um tensor anissimmétrico. Então, como vai ficar o teorema de Helmholtz? Então, como tarefa vocês generalizarem o teorema de Helmholtz para outras dimensões. E aqui, então, o teorema de Helmholtz está dizendo para nós isso aqui. Que o A, então, ele é menos o rotacional de F sobre... Estou quase acabando, perdão aí, mas eu vou dar aula daqui a pouco. Alguém fazia news aqui? Vocês vão ficar cansados do intervalo. Pode deixar. Então, vamos lá. Perdão, hoje eu estou indo reto, direto, porque a gente vai ter que fazer aula reduzida. Senão, meu esquema é sempre dar aula russa. 1h30 de aula, 15 minutos de intervalo, mais 1 hora de aula, mais 10 minutos de intervalo, depois mais 40 minutos. A gente faz um esquema assim que todo mundo sai fresquinho da aula. Mas hoje eu estou fazendo uma aula mesmo bem pesada, porque eu não vou poder fazer a aula toda e eu queria fazer alguma coisa. Vamos lá então, para acabar. Então, é isso aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar vamos escrever esse pedaço. Então, nós já fizemos isso aqui, ó. F, E. O pedaço aqui nós já fizemos. Já substituímos aqui, enfim. Vamos substituir agora o A. Vamos pegar só a parte que tem o A. A parte do rotacional. Então, nós temos o rotacional de A, mais A tem menos. Vai ficar menos rotacional do rotacional de F sobre Laplaciano. Estou só substituindo aqui, ó, o A. Naquela hora eu substituí o φ. Aí nós ganhamos o operador longitudinal. Ganhamos o operador ômega. Que projeta, um projetor idempotente, que projeta o vetor na sua componente longitudinal. Agora vamos trabalhar a parte transversa, a parte do rotacional. E aí estou substituindo o A por aquilo que eu achei dele em função do rotacional de F. Menos rotacional do rotacional de F sobre Laplaciano. Então, rotacional do rotacional, então vou botar menos 1 sobre Laplaciano. Rotacional do rotacional é o gradiente da divergência de F menos o Laplaciano de F. Então vamos para o espaço de Fourier, tanto faz, que a gente pode, vamos manter primeiro no espaço de configuração. Do menos Laplaciano sobre menos Laplaciano dá 1. Então isso aqui dá F. Tem, para o matemático, o cara fica chocado, dividir Laplaciano, mas a gente está entendendo que para o físico eu estou dividindo K2 por K2. Pensem sempre que o físico tem paraíso no espaço de Fourier. No espaço de Fourier a gente pode fazer uma opção de coisa. No espaço de configuração, a gente tem distribuições, a vida é mais complicada, mas a gente sempre corre no espaço de Fourier
resolve todas as nossas questões lá e depois volta para a Terra, né? Isso que a gente faz. Então vamos pensar que a gente está fazendo essa trapaça, né? Estamos laplaciando, sobre laplaciando na aluna, isso aqui é a função de brinco, a função, né? E aqui vai ficar menos gradiente da divergência de f sobre o laplaciano. Então, quem é isso? Isso aqui, ó, posso pensar, isso aqui é identidade, né? 1 vezes f. Então, eu posso escrever esse objeto aqui da seguinte maneira. Fi menos di, gradiente livre di, aqui, dj do fj sobre laplaciano. Estou só vendo o que a parte de lá me dá. E aí, isso aqui eu posso escrever em forma matricial. Fi é delta j, fj, menos di, dj, sobre o laplaciano fj. Então, é isso aqui que me deu. Então, o teorema de Helmholtz está me dando o seguinte. Fi é di, dj, sobre o laplaciano fj. Mais delta j menos di dj sobre o laplaciano fj. Ó, esse termo menos esse se cancela, então fica delta fi igual a fi. É uma identidade, quer dizer, sinal que a gente não errou hora nenhuma. Qual é o significado disso? Isso aqui é o ômega em j. Agora, esse objeto aqui é um outro operador que tem uma propriedade interessante. Vamos definir esse operador que apareceu na parte do rotacional, que é a parte transversa. Apareceu esse operador então, delta j, por definição, é delta j menos di dj sobre Laplaciano, ou do espaço dos momentos, delta j menos kI, kj sobre kj. Então, esse operador me foi indicado pela parte transversa. Então, isso aqui é a parte longitudinal do vetor, isso aqui é a parte transversa. Esse operador ele não satisfaz essa propriedade. Πj mais ômega em j me dá identidade. Então, eu tenho uma relação de completude no espaço. A soma deles dois é a identidade. Ômega 2 dá ômega. Então, ele é idempotente. Se eu fizer o cálculo, se eu fizer esse cálculo, vai dar a mesma coisa. Θ e j vezes θ, jk, fazendo o cálculo limpo, não tem erro, vai dar delta de k. Ou seja, esse operador também é idempotente. Realmente ele é um operador de projeção, ele projeta. Ele projeta no subespaço ortogonal. E agora, esses dois operadores são ortogonais. Ômega e j vezes θ, jk é igual a θ em j, coisa comutativa, ômega jk, que é zero. Então, são dois operadores ortogonais ligados por uma relação de completude e ambos operadores de projeção. Então, o teorema de Helmholtz, na verdade, ele define duas famílias de projetores. Eu estou dizendo isso? Isso é muito importante para a gente poder estudar a propagação dos campos em geral. Vai ter que decompor o campo vetorial em parte transversa, parte longitudinal. Então, o teorema de Helmholtz está me dizendo isso aqui. Eu pego um campo vetorial, decomponho o campo vetorial numa parte transversa mais uma parte longitudinal. Então, a parte transversa, componente I, é θ e j, fj. Pegar o vetor longitudinal, componente I, é o ômega i j, fj. Ou seja, a divergência do vetor transverso é zero e o rotacional do vetor da parte longitudinal é zero. Então, se eu pegar capa escalar, esse cara aqui vai dar exatamente uma coisa menos ela mesma, dá zero. E se eu pegar esse objeto aqui
tirar o rotacional, botar o F, JK, pela simetria e antissimetria vai dar zero. Então, esse que é o conteúdo do teorema de Helmholtz. A gente decompõe um vetor numa parte transversa e numa parte longitudinal e chega à existência de dois operadores de projeção. Então, se eu quiser pegar um campo vetorial, se eu tiver uma equação para um campo vetorial e quiser saber só como a parte longitudinal desse campo se propaga, eu pego aquela equação e multiplico aplico o operador ômega. Então, quando eu aplicar o operador ômega na equação vetorial, ela me seleciona só o setor escalar do campo. Quando eu aplicar o operador θ, ela seleciona só a parte transversa, a parte de rotacional. Agora, claro, depois eu tenho que estender isso para campos tensoriais. Aí, por exemplo, então, na verdade, né, quando eu pego o campo vetorial e projeto a parte longitudinal, eu estou pegando a divergência do campo vetorial. A divergência é um escalar, eu estou pegando o setor de zero desse campo. Mas quando eu pego o rotacional do campo vetorial, aplico o operador θ, eu estou pegando a parte transversa. A parte transversa tem 2 graus de liberdade. Xπ mais 1 menos 1, estou pegando a parte Xπ1. Agora, quando eu pego um tensor, como a gente viu hoje, né, eu pego aquele tensor simétrico de rank 2, ele tem, isso aqui tem Xπ1, cada índice vetorial tem 3 componentes, então Xπ1. E esse cara aqui é Xπ1. Xπ1 com Xπ1 na mecânica, na álgebra de teoria de grupo, dá 0 e 2. A parte simétrica está aqui, é o 0 e 2. E a parte antissimétrica está aqui. Então, 3 vezes 3, 9. 1 e 3, 4, 4 e 5, 9. 6 componentes aqui, 3 componentes aqui, 6 e 3, 9. Parte simétrica, parte antissimétrica. Então, a parte simétrica eu vou precisar tirar do tensor simétrico de rank 2 a parte de Xπ0. E eu vou poder tirar também as partes de Xπ2. Então, a gente tem que também criar projetores. Só que agora os projetores não vão estar atuando num vetor, quer dizer, não é um projetor desse tipo PIJ atuando no vetor WJ. Ele vai estar atuando no tensor TIJ. Então, meus projetores vão ter que ter uma estrutura desse tipo, algo do tipo PIJ tem o KL atuando no PKL. É como se eu tivesse uma matriz agora com 2 índices aqui de linha e 2 índices de coluna. Então, eu vou ter que criar um operador que é um tensor de rank 4. Esse operador de rank 4, atuando no tensor genérico, ele vai tirar as diferentes componentes que esse tensor. Então, essa técnica que eu acho que a gente tem que aprender aqui, que eu vou ensinar na aula que vem, para tensor. Depois a gente passa para os passos do Minkowski, a notação é trivial, é só substituir índices latinos por índices gregos. Mas o que está em jogo é isso aí. Então, se alguém quiser pensar nessa tarefa aqui, é uma boa, e a outra tarefa é já pensar o que é a decomposição de Helmholtz para um tensor de rank 2. Já ver como é que fica a questão da dupla divergência, do duplo rotacional. Então, para por aqui hoje. Então, na aula que vem a gente continua essa discussão aqui, tá? Até chegar finalmente na coisa mais formal. Por enquanto, como eu estou falando com vocês, isso é só aula de aquecimento. Isso é só para a gente aprender a brincar com as coisas, depois a gente formaliza, né? Eu gosto de brincar às vezes com os estudantes. É o método Suzuki da física, né? Quem conhece música sabe que é o método Suzuki, né? A gente começa a ensinar as criancinhas a tocar violino, sem eles saberem ler notas, saberá. Brinca com o instrumento, toca. Quando a criança está tocando, ela começa a ler a pauta, ela começa a formalizar a música. Esse método funciona muito bem. Física também eu acho que é bom a gente primeiro mexer com as coisas sem saber a formulação muito formal, porque às vezes a gente pega a coisa muito formal e depois a gente não sabe tratar as dificuldades. Às vezes, trabalhando com vários exemplos, a gente bota a mão na massa, a gente quando está tocando de ouvido, aí depois você formaliza, é mais fácil. Então, eu estou tentando fazer esse trabalho com vocês ainda. A parte mais formal de fórmula, né? Às vezes a gente vai aplicar fórmula, né? A aplicação de fórmula vem depois, mas eu acho que a gente deve mexer com a fórmula depois que entende o que está fazendo. Igual o método Suzuki, toca. Depois que você tocar, você vai aprender a ler as claves, vai aprender a teoria musical, solfejo, harmonia, mas primeiro toca, né? Então a gente fala, depois aprende a ler e escrever. Então estou tentando fazer um pouco isso para poder quebrar um pouco, assim, desconstruir um pouco essas noções de teoria de campo, porque a teoria de campo é muito complicada, porque já começa de uma visão muito formal. Então você está sempre trabalhando com o objeto, mas com medo dele, você sempre tem uma distância do objeto, né? O que a gente está tentando fazer assim é desconstruir o objeto, brincar com as coisas e depois a gente vai botar tudo mais formal. Aí a formalização
fica mais fácil. Então essa que é a ideia do curso. Tá? É com isso que eu estou trabalhando exemplos, mexendo com coisas, sem vocês ainda terem visto a equação de Euler-Lagrange formalizada, o teorema de Noether formalizado, tensor de energia, momento, tensor de tensão, tensor de momento angular. Isso tudo vem depois, mas isso aí eu acho que é uma etapa seguinte. Depois que a gente souber mexer com cada coisa, isso aí são simplesmente procedimentos que a gente faz aí em meia hora, tá bom? Beleza, então estamos dispensados. Quem está fazendo o curso de Young News?